É hora de vida e saúde, você está aqui começando o nosso programa junto comigo, a gente vai aprender muita coisa hoje. Você está pronto? Você está pronta? Eu espero que sim, e a gente vai aqui mostrar algumas coisas que podem realmente fazer diferença na sua vida para você ter mais qualidade de vida. No programa de hoje a gente continua falando sobre cirurgias plásticas. Hoje você vai entender os benefícios e também os riscos dos pacotes de cirurgia. Teremos ainda receita aqui no Vida e Saúde. Hoje o Felipe vai preparar pra gente uma polenta ao molho branco, receita diferente, clássica, misturada com contemporânea. Tá muito boa essa receita aqui no programa hoje. E você acompanha uma reportagem sobre slackline, esporte ou diversão. É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde, que está só começando. Interaja com a gente, entra lá no facebook.com/Vida e Saúde, conta pra gente a sua história, como você tem feito para fazer mais uso dos 8 recursos naturais dados por Deus. Água, a luz solar está fazendo diferença na sua vida, exercício físico, você está se alimentando melhor, está dormindo melhor. Quanta coisa tem feito diferença na sua vida e como você tem feito para que esses recursos realmente façam parte do seu dia a dia. Eu quero saber a sua história e a sua história também pode motivar outras pessoas a tomar uma atitude diferente na vida e essas pequenas atitudes fazem grande diferença. Combinado? Também quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa. Se você quer saber mais, quer ter mais receitas, você pode acessar o site da clínica, vidanatural.org.br, e lá tem artigos de saúde, lá tem receitas, que nem todas as receitas que estão lá você já viu aqui no Vida e Saúde. Algumas são rotativas, outras novas entram, tem muita receita sem glúten lá disponível. E você também encontra tudo isso no nosso blog, novotempo.com/Vida e Saúde. A sua interação é importante porque a gente pode construir um programa, pode preparar um programa cada vez melhor com aquilo que você precisa saber, com aquilo que você precisa esclarecer para viver melhor e ser mais feliz. O programa está só começando, eu cumprimento agora o Dr. Leonardo Stella. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Para quem não sabe, o Dr. Leonardo Stella já esteve conosco ontem. Ele é especialista em cirurgia plástica e hoje vamos falar, doutor, sobre o pacote de cirurgias. Está cada vez mais comum as pessoas marcarem uma cirurgia, mas já pensando em outras 2 ou 3, ou um pacotinho que dá para ser feito de uma vez. Quais são essas cirurgias que são feitas no mesmo pacote, doutor? Então, hoje em dia as pessoas acham que elas vão para uma cirurgia e já vão fazer tudo. Sai com tudo pronto, né? Sai uma outra pessoa. E não é bem assim. O nosso corpo tem limites e esses limites têm que ser respeitados. As pessoas querem, às vezes, fazer cirurgia de abdômen, cirurgia de redução mamária, uma lipoaspiração, de uma vez só. Aí ela está colocando a vida dela em risco. Muita coisa mesmo. Mas tem gente que fala assim, mas já vamos aproveitar que vai... O papo é esse, né? Já vai tomar anestesia mesmo, já faz tudo de uma vez, o pós-operatório também já vai ser dolorido, já vai ser difícil, já faz tudo de uma vez. Por que não é bem assim, doutor? Porque não vamos aproveitar a anestesia. A anestesia, ela é necessária, só que em demasia ela vai te trazer um problema. Então, um tempo que você fica anestesiado, quanto mais tempo de anestesia, mais tempo de cirurgia, maior é o risco que você corre. Então, o ideal seria fazer cirurgias menores, nem que você faça mais procedimentos. Certo. Faça mais vezes cirurgias, mas que você faça ela em tempos menores. Tá. Essa prática é comum, doutor, de fazer o pacote de cirurgias? É uma prática comum, não é uma prática boa, mas é uma prática comum. Por quê? Porque acaba saindo mais barato. As pessoas têm um custo menor para isso tudo. Vai ficar menos tempo, vai aproveitar o mesmo tempo de hospital, vai pagar só um anestesista, é isso que sai mais barato? Então, elas acham que vai acabar saindo mais barato isso, só que depois elas têm que... Nem todas as cirurgias ficam boas, tem que fazer muitas coisas de uma vez só. O próprio cirurgião não aguenta, né? Cansa. Ele tem o seu limite para fazer, o organismo da pessoa tem um limite para se recuperar dessa cirurgia. Então, pode ser que sua cicatriz não fique boa, pode ser que a qualidade da cirurgia que o médico esteja fazendo não seja o ideal. Então, ela acaba tendo, às vezes, que refazer e acaba gastando mais do que ela imaginou.
Tá vendo? Vai sair mais caro do mesmo jeito e o resultado, realmente a gente precisa ter paciência. Agora é o seguinte, existe uma recomendação, olha, até 3 procedimentos dá para fazer numa cirurgia ou depende da região do corpo, se vai fazer no rosto, dá para fazer tudo de uma vez. Como que funciona, doutor? Não existe uma lei, existem sugestões. Ok. Né? Por exemplo, numa lipoaspiração. Existe uma recomendação em que se trabalhe, seja lipoaspirado de 5 a 7% de peso da pessoa, porque a lipoaspiração não é para emagrecer, é para dar contorno. Ok. Existem outras recomendações quanto ao tempo de cirurgia. Recomenda que a cirurgia não passe de 4 a 6 horas, que já é bastante. Já é bastante. Então é interessante que ela não passe desse tempo, porque isso começa a alterar toda a função cardíaca, a pressão sanguínea, a função renal. Você começa a ter deficiência nisso. Uhum. E vamos falar um pouquinho do pós-operatório. Quando há um pacote, qualquer procedimento no corpo, vai ser invasivo e o corpo vai precisar mandar uma atenção especial para aquela região que foi mexida. Digamos que tenham sido feitos mais de 1 ou 2 ou 3 procedimentos de uma vez ou até mais. O corpo vai demandar também um esforço maior para a recuperação, doutor? Vamos pensar assim, a pessoa vai fazer uma cirurgia de abdômen ou uma lipoaspiração, bom, o que ela enxerga é só aquele cortinho. Ok. Na verdade, não é só aquele cortinho que foi feito. Por dentro tem muito mais coisa que foi trabalhada. Então, a área mexida é muito maior do que ela enxerga. O organismo demanda uma série de nutrientes, de proteínas para refazer toda aquela área, para cicatrizar tudo aquilo. Se você usa mais do que você tem, algum lugar vai ficar deficitário. Outro fator importante que a gente também precisa levar em conta antes de realizar um pacote de cirurgias ou mesmo uma cirurgia é a saúde. O paciente precisa estar em perfeito estado, tem que estar bem, tem que estar com sangue bom, tem que estar com cicatrização boa. São feitos alguns procedimentos antes da cirurgia, doutor? Sim, todo paciente que vai fazer uma cirurgia, no mínimo tem que passar com um cardiologista. Estou falando de cirurgia de maior porte. Ok. Tem que passar com um cardiologista, ter uma avaliação completa do seu estado, como está a função renal, sua função hepática, como está seu sangue. E tem que estar preparado. Pacientes que fizeram cirurgias bariátricas, que para redução de estômago, eles têm um déficit de proteína, um déficit de ferro muito importante. Então, isso também tem que ser pesquisado, isso tem que estar equilibrado para que ela tenha uma recuperação saudável. Agora, existem algumas vantagens nesses pacotes de cirurgia? Será que a gente pode encontrar vantagens também no pacote, doutor? Acho que só para quem vende. Só para quem vende? Só para quem vende a vantagem. Não, acho que para o paciente não vejo vantagem nisso. Ele se expõe a um risco desnecessário. Ele expõe a vida dele a um risco desnecessário por talvez não conhecer, não entender, as pessoas que vendem não explicarem. Então, olha, mais uma vez, é importante que você, antes de realizar qualquer procedimento, o doutor falou aqui ontem sobre pesquisar. Pesquise o especialista, se ele está inscrito. Repete de novo, qual é o órgão que a gente pode pesquisar, então, doutor? Você pode pesquisar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Posso passar o site? Pode passar. www.cirurgiaplástica.org.br. É o único site que é oficial, porque existem outros parecidos que mudam alguns nomes, que falam que formam cirurgiões plásticos e não formam. E no Conselho Regional de Medicina, por exemplo, no estado de São Paulo é o CREMESP, acho que é org.br. E lá você vai ver, você digita o CRM do médico e você vai aparecer um registro dele mostrando a especialidade, se ele tem o título de cirurgião plástico, o título de cardiologista, mas lá você sabe se a pessoa realmente é especialista naquilo que ela diz. Além de checar a origem do especialista, a especialidade daquele médico que você está consultando, é importante, então, você levar em conta não só a oferta que está sendo feita a você, não só o sonho que, de repente, você tem de parecer mais magro, mais bonito ou mais bonita, mas também os riscos que você está colocando, o que você está se colocando. O doutor Leonardo é um cirurgião plástico, eu acho que realmente você poderia estar falando de uma coisa diferente aqui, olha, compensa fazer, vamos fazer, mas realmente para o corpo,
pensando na saúde, pensando no indivíduo, no ser humano, realmente é importante a gente ser criterioso e ter mais paciência, não é, doutor? Uma coisa que é muito comum, as pessoas chegam, doutor, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Não é o que eu acho que eu tenho que fazer. Você tem que me trazer o seu problema e eu vou tentar te dar a solução naquilo que te incomoda, não no que me incomoda, o que incomoda a um terceiro. Então, importantíssimo. É o mais importante, porque senão ela nunca fica satisfeita. E ela tem que, a partir daí, ver se aquilo que incomoda ela, o risco que ela vai passar, se é válido. Tá certo. Tá aqui a dica do especialista Dr. Leonardo Stella. Ele está conosco durante toda essa semana falando sobre cirurgia plástica. Amanhã ele volta. A gente ainda vai falar sobre cirurgia no caso de câncer de mama, lábio leporino e outros assuntos aqui no Vida e Saúde. Muito obrigada hoje, doutor. Muito obrigado a vocês. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma reportagem sobre slackline. Esporte ou diversão? É daqui a pouquinho.